que é muito interessante, porque naquela época a humanidade moderna estava descobrindo a nova ciência, que lhe dava a oportunidade e possibilidade de intervir no mundo de uma maneira extremamente eficaz. É claro que, comparando o século XVIII, o que nós hoje somos capazes de fazer, aquilo era uma brincadeira, né? Mas para homens que vinham da Idade Média, aquilo era uma coisa estupenda. E as pessoas estavam fascinadas com o novo saber que lhes abriu a possibilidade de intervir de uma maneira eficaz no mundo. E Kant, diante desse fascínio que marcava a sociedade do seu tempo, dizia que a verdadeira grandeza do ser humano não consiste simplesmente na sua possibilidade de se impor sobre a natureza, sobre o mundo, como a ciência estava permitindo. Mas a verdadeira grandeza do ser humano está na sua capacidade de autodeterminar-se, isto é, de agir a partir de uma deliberação e de uma decisão própria, de uma tomada de posição frente a tudo, a partir de razões. Mais importante de poder realizar o que se quer é querer o que é correto, dizia Kant. Nesse sentido, ética não é barreira, não é a busca de limitações, não é a busca de aquilo que impede, ao contrário, impede a gente de ser gente, ao contrário. Ética é a tentativa de articular os critérios através de que as ações dos seres humanos no mundo podem verdadeiramente realizar o ser humano. O aético é o ser humano frustrado, é o ser humano que não conseguiu conquistar o seu ser. Então, hoje, dizem alguns filósofos, há uma grande objeção a toda essa maneira de pensar que eu estou expondo aqui. Por exemplo, o professor Kutschera, da Universidade de Regensburg, na Alemanha, gosta de dizer que hoje se espalhou e se difundiu uma visão global da realidade, que é tida praticamente por todos nós como uma visão absolutamente correta. É aquilo que a gente pode chamar de materialismo ou de fisicalismo, que diz que tudo é redutível a uma realidade física. Quer dizer, tudo pode ser fisicamente explicado, desde o mundo anorgânico até as culturas humanas, até o ser humano. O ser humano, nesse sentido, não tem nenhuma diferença de qualquer ser físico. Ele é um conjunto de átomos físicos, como qualquer outro. Portanto, toda essa história de liberdade, de autodeterminação, tudo isso não passaria de uma grande ilusão. O ser humano, enquanto ser espiritual, isto é, ser inteligente e ser capaz de liberdade, de autodeterminação, não é uma realidade diferente das demais realidades físicas. De tal maneira que a afirmação de uma dignidade especial do ser humano não tem fundamento científico. A questão que se põe é se a ciência é o saber adequado para enfrentar essas questões. O que pensamos, falamos e fazemos é totalmente determinado. O ser humano é um puro autômato. Ele age de acordo com leis que são necessárias e que atuam em toda a natureza. Quer dizer, nós somos autômatos fisiológicos. Com isso, nossa liberdade não passa de uma ilusão. E os valores, aqueles critérios com que nós agimos no mundo, são fruto puramente de convenções sociais. As pessoas chegam a acordo, vamos agir assim, vamos agir achado. Por exemplo, quando nós gritamos contra a corrupção, é porque no Brasil se convencionou que corrupção é uma coisa ruim. Então, isso não tem nenhum sentido propriamente ético. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para dizer que o debate que nós estamos fazendo hoje é uma coisa muito séria. Porque está em jogo, por trás dele, quando nós pensamos em ética e política, o que está em jogo, em última instância, é como nós concebemos o ser humano, como é que nós concebemos o sentido da vida humana,
a razão de ser da vida humana no mundo, na história, e a razão de ser de tudo aquilo que ele faz no mundo. Portanto, uma questão extremamente fundamental. O cerne de toda essa discussão é a questão do ser humano como ser livre e a efetivação da sua liberdade. Essa é a questão fundamental da ética. O que está em jogo numa reflexão ética é a busca de critérios, como eu dizia antes, da realização da liberdade. Agora, o que significa a realização da liberdade da vida humana? Os gregos, que foram os primeiros no Ocidente a refletir sobre isso, desde a entrada, eles, quando falavam de ética, entendiam que, como o ser humano é um ser, ao mesmo tempo individual, mais individual que qualquer outro ser pode ser. Porque, como ser livre, ele não pode transferir a sua responsabilidade para ninguém. Ele é absolutamente singular, responsável por si mesmo. Mas, por outro lado, um ser aberto ao todo, suas perguntas e os seus desejos não têm limites. Ele, em princípio, pode perguntar sobre tudo, pode desejar tudo. Então, o ser humano, enquanto aberto ao todo, ele é aberto à natureza e ele é fundamentalmente aberto aos outros seres humanos com os quais ele vive e estabelece estruturas, formas de relacionamento, comportamentos. Daí porque os gregos disseram que a ética, a reflexão sobre os critérios de realização da liberdade na vida humana, tem necessariamente duas dimensões. A dimensão individual, que se pergunta pelos atos dos indivíduos. Por exemplo, honestidade, verdade, etc. São as virtudes pessoais. Mas como o homem é fundamentalmente um ser social, ele só existe num complexo de relações com os outros, toda essa dimensão das relações com os outros, as instituições que marcam a sua vida, etc., são também objeto de uma reflexão ética. E é isso que se chama política, que é o supremo para a ética, para os gregos. A reflexão sobre as virtudes individuais, por mais importante que seja, é apenas o início da reflexão ética. Se ela não chega àquilo que os gregos chamam de política, que é a pergunta sobre os critérios, como é que nós devemos organizar a vida coletiva, as estruturas, as instituições que marcam e configuram a vida de cada um, porque inclusive elas abrem ou não o espaço para a realização do ser humano como ser livre. Nós muitas vezes não tomamos consciência disso, mas há estruturações que impedem o ser humano de ter acesso aos seus direitos fundamentais. Então, uma reflexão sobre a ética, ela tem que ser suficientemente vasta para abranger tanto a dimensão individual como a dimensão coletiva das instituições, das estruturas, das normas que regem as relações entre seres humanos. E é isso que os gregos chamaram de política. Ora, quando a gente pensa ética na política, pensando nas ações individuais dos profissionais da política, os vereadores, os deputados estaduais e federais, os senadores e os membros do Poder Executivo. Quando nós fazemos isso, nós reduzimos a ética a uma consideração de ações individuais. Então nós dizemos, fulano tal é corrupto, fulano tal é ladrão. Muito importante dizer isso. Mas, muito mais fundamental do que isso, e eu vou dizer depois o que é a reflexão sobre as estruturas que regem a nossa sociedade. Os critérios com os quais nós temos que construir as instituições do mundo. Porque elas é que abrem o espaço ou não para o acesso aos direitos fundamentais do ser humano. Se você tem, por exemplo, uma estrutura de posse da terra, que impede que uma grande maioria da população possa plantar e viver de plantar, você está eliminando eticamente o acesso aos direitos fundamentais. Então, a minha tese, voltando ao que eu dizia antes, é exatamente essa.
A nossa discussão é interessantíssima, importantíssima, mas ela se restringe à discussão sobre os vícios dos profissionais da política. Claro que isso é importantíssimo, mas isso não basta. Isso tem que ser alargado, porque nas eleições passadas, eu já disse isso várias vezes em oportunidades, uma pessoa que pensa exatamente como a mídia diz que a ética é isso, ele chegou para mim e disse: olha, é o seguinte, eu vou me candidatar a vereador da minha terra. Ele disse: qual é o partido? Ah, não me interessa. Mas como que não interessa? Não, meu irmão, é o seguinte, é porque eu acho, uma vez que eu sou cristão, se muitos cristãos se candidatarem, aí a coisa vai mudar completamente. Eu depois, eu como cristão, fico espantado, porque se fosse assim, estava muito fácil. Somos os piedosos, os bons e os santos, enche o parlamento de santos imaculados, e o mundo vai mudar, em parte. Porque os santos imaculados, se não tiverem lucidez, podem votar em projetos que estabelecem instituições que negam fundamentalmente direitos às pessoas. E acham que estão abafando. Porque não tem a visão de que ética não se reduz a ações individuais. Ela tem a ver com a forma como nós organizamos nossa vida. Porque essa forma é decisiva para o acesso aos direitos. E é por isso que eu digo, a liberdade, tem sempre duas dimensões. A dimensão individual e a dimensão que eu chamaria de institucional, que é a realização da liberdade na medida em que você cria instituições capazes de efetivar direitos universais na vida humana.